A chuva caía forte sobre as ruas empedradas de Coimbra naquela manhã de outono, transformando as calçadas em espelhos que refletiam as capas negras dos estudantes apressados. Tiago Oliveira, com 22 anos, corria para a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o coração acelerado não só pelo atraso, mas por algo que o inquietava há semanas. Ele era conhecido entre os colegas como o rapaz calmo, o que sempre ajudava os caloiros perdidos nos labirintos da Biblioteca Joanina. Mas ninguém sabia o quanto ele lutava internamente com sua orientação, num país onde as leis protegiam, mas as famílias, nem sempre. Na sala de aula lotada, o professor anunciou a chegada de um novo aluno transferido de Lisboa. Miguel Santos, bem-vindo. Tiago ergueu os olhos e sentiu o mundo parar. Miguel era alto, com traços marcados, olhos castanhos que pareciam carregar um peso invisível. Ele sentou-se ao lado de Tiago por falta de lugar, murmurando um obrigado baixo quando este lhe passou o material naquele instante. Um olhar trocado durou segundos demais, e Tiago sentiu um calor subir pelo peito. Após a aula, Miguel parecia perdido nos corredores antigos. Tiago aproximou-se, impulsionado por uma empatia instintiva. Precisas de ajuda? Sou Tiago. Os primeiros dias aqui são um caos. Miguel sorriu fracamente, os olhos baixos. Sim, obrigado. Vim de Lisboa. Mudança repentina. A voz dele tremia ligeiramente, como se escondesse uma dor profunda. Tiago, que já havia sofrido com olhares julgadores na sua vila natal no Alentejo, reconheceu aquele sinal. Vem, mostro-te a cantina. E se quiseres, posso-te apresentar ao grupo de estudo. Nos dias seguintes, uma amizade nasceu rapidamente. Miguel era reservado, falava pouco do passado, mencionando apenas que os pais haviam se separado e que a mãe insistira na transferência para um ambiente melhor. Tiago, abertamente gay para os amigos próximos, sentia uma atração crescente, mas continha-se. Ele ajudava Miguel com as matérias, passeavam pelo jardim botânico ao fim da tarde, conversando sobre livros e sonhos. Miguel admirava a coragem de Tiago em ser quem era, numa sociedade ainda marcada por resquícios conservadores. Uma noite, após uma festa de praxe, Miguel confessou, bêbado o suficiente para baixar as defesas: nunca tive amigos como tu. Em Lisboa, eu escondia tudo. Tiago parou, o coração disparado. Escondias o quê? Miguel olhou para o rio Mondego, as luzes da cidade refletindo na água. Que gosto de rapazes. Meu pai descobriu há um ano, com mensagens no telemóvel. Brigas constantes, ameaças de me mandar para longe. Por isso vim para cá. Tiago sentiu uma raiva misturada com ternura. Ele próprio havia saído do armário aos 18, enfrentando o silêncio da família rural, mas o apoio de amigos em Coimbra o salvara. A partir daquela confissão, a proximidade cresceu. Passeios tornaram-se mais longos, toques acidentais mais frequentes. Tiago ajudava Miguel não só academicamente, mas emocionalmente, compartilhando histórias de superação, de marchas do orgulho em Lisboa onde se sentira finalmente livre. Miguel absorvia tudo, os olhos brilhando com uma esperança nova. Mas havia algo mais no ar, uma tensão não dita, olhares que se prolongavam, silêncios carregados de desejo. Uma tarde chuvosa, na biblioteca, sozinhos entre estantes antigas, Miguel pegou na mão de Tiago. Obrigado por me ajudares. Sem ti, eu não aguentaria. Tiago sentiu o pulso acelerar. Não precisas agradecer. Gosto de estar contigo. Os dedos entrelaçados, o mundo lá fora desapareceu. Mas Miguel soltou rapidamente, o rosto corado. Desculpa. Não sei o que estou a fazer. Tiago sorriu suavemente. Não tens de te desculpar por nada. A amizade aprofundava-se, mas Miguel recebia chamadas frequentes da mãe, vozes alteradas que o deixavam abatido. Tiago percebia as sombras no olhar dele, mas respeitava o silêncio. Até que, numa noite, Miguel apareceu à porta do quarto de Tiago na República Estudantil, olhos vermelhos de choro. Preciso de falar contigo. É sobre a minha família. Há um segredo que ninguém sabe. Tiago abriu a porta, o coração apertado. O que Miguel revelaria mudaria tudo. Miguel sentou-se na cama desarrumada, as mãos tremendo enquanto segurava um copo de água que Tiago lhe oferecera. A chuva batia na janela, e quando o turbilhão dentro dele, meu pai. Ele não é quem pensa que é.
Tiago sentou-se ao lado, sem tocar, dando espaço. Podes contar-me. Estou aqui. Miguel respirou fundo. Há meses, antes de vir para Coimbra, encontrei cartas antigas no sótão da casa em Lisboa. Cartas de amor. Endereçadas a um homem. Do meu pai, quando era jovem. Ele amava alguém chamado António, um colega de universidade aqui, em Coimbra, nos anos 90. Tiago franziu a testa, processando. O teu pai era gay? Não sei. As cartas falavam de um amor intenso, proibido. Ele escrevia sobre o medo da família, da sociedade. Depois, há uma carta de ruptura, António dizendo que não aguentava mais esconder. E então, nada. Meu pai casou com a minha mãe pouco depois, teve-me a mim. Quando descobriu as minhas mensagens, explodiu, disse que eu era uma vergonha, que destruiria a família como se destruísse a dele próprio. Tiago sentiu um choque. A hipocrisia doía, mas também uma compaixão imensa por Miguel. Ele está a projetar o próprio medo em ti. Miguel assentiu, lágrimas caindo. Por isso a transferência. Minha mãe disse que Coimbra seria melhor, longe das influências de Lisboa. Mas ela sabe das cartas? Não sei. Eles brigam muito por causa disso. Naquela noite, Tiago abraçou Miguel pela primeira vez, um abraço de consolo que durou minutos, corações batendo juntos. Não estás sozinho. Eu passei por julgamentos, mas aprendi que o amor não é vergonha. Miguel encostou a cabeça no ombro dele, sussurrando, contigo, sinto-me seguro pela primeira vez. Os dias seguintes foram de descoberta mútua. Passeavam de mãos dadas em caminhos escondidos do quebra-costas, riam de anedotas da praxe, partilhavam beijos tímidos sob as árvores do Jardim da Sereia. O amor florescia, intenso e puro, contra o pano de fundo da cidade antiga. Tiago apresentava Miguel aos amigos do grupo LGBT da universidade, onde ele se sentia acolhido, livre para ser quem era. Mas o passado não descansava. Miguel recebia mensagens do pai, exigindo que voltasse a Lisboa para conversas sérias. Ele ignorava, mas o medo crescia. Tiago encorajava-o, enfrenta quando estiveres pronto. Mas não deixes que ele te defina. Uma surpresa veio quando Miguel decidiu pesquisar mais sobre António. Na biblioteca da universidade, encontrou registros antigos de alunos. António Ribeiro, formado em Direito nos anos 90, agora advogado em Porto. Impulsionado pela curiosidade e raiva, Miguel escreveu uma carta anónima, perguntando sobre o passado com um certo João Santos, o nome do pai. A resposta chegou semanas depois, num envelope discreto. António confirmava, um amor profundo, interrompido pelo medo da família conservadora de João, que o forçara a casar e curar-se. Ele negou tudo, destruiu-me. Se és alguém ligado a ele, diz-lhe que o perdoo, mas que viva a verdade. Miguel mostrou a Tiago, tremendo. Meu pai viveu o que me acusa de ser. Hipócrita. Tiago abraçou-o forte. Isso pode ser a chave para o libertares. Mas o conflito escalava. O pai de Miguel apareceu em Coimbra inesperadamente, exigindo que o filho voltasse. A confrontação na Praça da República foi tensa, olhares de estudantes curiosos. Vens comigo agora. Essa universidade está a corromper-te. Miguel, fortalecido pelo amor de Tiago, respondeu, não vou. Estou feliz aqui. O pai viu Tiago ao lado, os olhos flamejando. É por causa dele. Esse amigo. A palavra cuspida como veneno. Tiago segurou a mão de Miguel, firme. Somos mais que amigos. E ele merece ser feliz. O homem partiu furioso, ameaçando cortar o apoio financeiro. Miguel chorou, mas Tiago consolou, temos um ao outro. E bolsas, trabalhos. Vamos superar. A relação aprofundava-se em meio à adversidade, cheia de momentos ternos, jantares caseiros, noites a falar de futuros, sonhos de viajar juntos pelo Douro. O inverno chegava a Coimbra, com névoas matinais envolvendo a Sé Velha e os estudantes agasalhados nas capas. Tiago e Miguel viviam o amor intensamente, mas as sombras do passado persistiam. Miguel decidira confrontar a mãe por telefone sobre as cartas. Sabias do António? A voz dela hesitou. Sim.
Teu pai sofreu muito. A família dele, católica rígida do norte, ameaçou deserdá-lo. Ele escolheu o caminho seguro. Mas agora repete o erro comigo, gritou Miguel. A mãe suspirou. Ele tem medo que percas tudo, como ele quase perdeu. A chamada terminou em lágrimas, mas abriu uma fresta de compreensão. Tiago apoiava incondicionalmente, ajudando Miguel com as aulas enquanto ele lidava com a instabilidade emocional. Os amigos notavam a mudança, Miguel mais confiante, sorrindo abertamente ao segurar a mão de Tiago nas ruas. Mas rumores corriam, um colega conservador, filho de família tradicional, comentava nas costas, espalhando julgamentos. Uma noite, após uma manifestação pelo orgulho na Baixa, foram abordados por um grupo de jovens embriagados. Insultos voaram, anormais. Voltem para o armário. Tiago protegeu Miguel, mas levaram empurrões. A polícia interveio, mas o incidente abalou-os. Ainda há tanto ódio escondido, murmurou Miguel no quarto, feridas superficiais mas o coração magoado. Tiago beijou-lhe a testa. Mas também há amor. Olha para nós, para os nossos amigos. Naquela noite, prometeram lutar juntos, pela aceitação plena. A virada veio com uma carta do pai de Miguel. Volta a casa no Natal. Precisamos falar. Miguel hesitou, mas Tiago encorajou, vai. Leva as cartas de António. Enfrenta a verdade. O Natal em Lisboa foi tenso. A casa cheirava a bacalhau e filhoses, mas o ar estava pesado. O pai, João Santos, homem de 50 anos endurecido pelo tempo, evitou olhares. Na ceia, Miguel confrontou, sei do António. Encontrei as cartas. O silêncio caiu como uma bomba. A mãe baixou os olhos. João empalideceu. Como ousas mexer nas minhas coisas? Mas Miguel continuou, tu amaste um homem. E agora condenas-me por amar o Tiago. João explodiu, era diferente. Eu era jovem, confuso. Escolhi a família certa. Lágrimas surgiram. Perdi tudo por medo. Não quero que percas tu. A confissão veio aos soluços, o amor por António, a pressão familiar, o casamento forçado, o arrependimento que o consumia. Torrei-me um monstro por negar quem era. Miguel abraçou o pai, pela primeira vez em anos. Então aceita-me. Deixa-me ser feliz. João não respondeu imediatamente, mas algo mudou. Dias depois, uma mensagem, pensa no que disseste. De volta a Coimbra, Miguel contou tudo a Tiago, emocionado. Ele está a mudar. Devagar, mas está. O amor deles fortalecia-se, com planos de futuro, talvez morar juntos após a formatura. Mas uma surpresa maior aguardava, António contactara Miguel novamente, querendo encontrar-se. Primavera florescia em Coimbra, com as magnólias do Jardim Botânico em plena explosão de cor. Miguel marcara o encontro com António num café discreto na Praça da República. Tiago insistira em acompanhar, de longe, para apoio. António, agora com 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhos gentis, sentou-se perante Miguel. Tu és filho do João? Perguntou, voz trêmula. Miguel assentiu, mostrando as cartas. António sorriu triste. Ele era o amor da minha vida. Intensos, aqueles anos aqui na universidade. Sonhávamos fugir, mas ele cedeu à pressão. Falaram horas, António nunca casara, vivera abertamente em Porto, mas carregava a cicatriz. Diz ao João que o perdoou. E que seja feliz agora. Miguel gravou uma mensagem de voz com António, enviando ao pai. A resposta demorou dias, mas veio, quero conhecê-lo. E ao teu namorado. O reencontro em Lisboa foi carregado de emoção. João e António frente a frente após décadas, lágrimas silenciosas. Desculpa, murmurou João. Abraçaram-se, velhas feridas cicatrizando. Tiago foi apresentado como o amor de Miguel. João apertou-lhe a mão, hesitante mas sincero. Cuida dele. Ele merece o melhor. A família começava a reconstruir-se. A mãe, aliviada, acolheu Tiago na ceia seguinte. Conversas profundas sobre aceitação, perdão, o peso do passado conservador português que muitos carregavam.
Mas conflitos surgiam, amigos de Tiago questionavam-se perdoar tão rápido. Ele magoou-te tanto. Miguel defendia, está a mudar por nós. Uma crise veio quando o pai de Tiago, do Alentejo rural, soube do namoro. Chamada dura, isso não é natural. Tiago, ferido, debateu-se com velhos demónios. Miguel apoiou, nós somos a nova geração. Mostramos o caminho. Juntos, visitaram a família de Tiago numa vila pacata. O confronto foi drama puro, silêncios, argumentos, lágrimas. Mas a persistência, a visão de felicidade deles, amoleceu corações. O amor provava-se resiliente, superando preconceitos familiares. Verão aproximava-se, com festas académicas enchendo as ruas de Coimbra de música e capas negras. Tiago e Miguel celebravam um ano juntos, mais fortes que nunca. As famílias, embora imperfeitas, progrediam. João e António reatavam uma amizade cautelosa, jantares ocasionais cheios de risos contidos. Mas uma ameaça surgiu. Um ex-colega de Miguel em Lisboa, invejoso, espalhara rumores online sobre o segredo familiar, expondo as cartas antigas num fórum anónimo. A notícia viralizou em círculos conservadores, atingindo a reputação profissional de João. Crise familiar, João recuou, culpando Miguel indiretamente. Por mexeres no passado. Brigas reacenderam, ameaças de rompimento. Miguel abalado, duvidando, talvez devêssemos separar-nos, para te proteger. Tiago recusou veementemente, não. Lutamos juntos. O amor vence o ódio. Mobilizaram amigos, denunciaram cyberbullying. A universidade apoiou com campanhas de conscientização LGBT. António ajudou João a enfrentar publicamente, numa entrevista discreta, o passado não define, o presente sim. A opinião pública, em Portugal progressiva, virou a favor, mensagens de apoio inundaram. Alta tensão, confronto final com o difamador, que pediu desculpas públicas sob pressão legal. As famílias uniram-se na adversidade, laços mais profundos. Tiago e Miguel, no topo da universidade, olhando a cidade, renovaram votos silenciosos de amor eterno. Outono voltava, ciclo completo. Tiago e Miguel formavam-se, planos de futuro em Lisboa ou Porto. As famílias reconciliadas, ceia conjunta com João, António, pais de Tiago, conversas fluídas, risos genuínos. Reflexões profundas, o segredo do passado revelara não só mistério familiar, mas força do amor em superar preconceitos. Miguel, outrora perdido, era agora confiante, Tiago, o ajudante, encontrara parceiro igual. Boda simbólica entre amigos, promessas de compromisso. Portugal, com leis avançadas, mas corações ainda em evolução, testemunhava a vitória deles. Anos depois, contavam a história inspirando jovens. Amor gay vence barreiras, desvenda verdades, constrói famílias novas. No fim, abraçados no Mondego, sussurravam, valeu cada luta. O amor, profundo e transformador, prevalecia.